eu estava aqui reunido com os irmãos, com os homens, os irmãos que fazem parte aí do discipulado que eu estou fazendo. Eu estava comentando com eles, falando alguma coisa sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é extraordinária. A Bíblia é algo extraordinário. A Bíblia, ela contém tudo aquilo que você precisa para ter uma vida santa, para ter uma vida abençoada, para ter uma vida feliz, para que você possa viver nessa terra de dias felizes. A Bíblia, ela contém princípios. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é o manual de sobrevivência de todos os cristãos. E Deus nos deu a Bíblia. A Bíblia, ela foi dada por Deus, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. E o interessante é que a Bíblia, ela foi dada para que nós pudéssemos entender como Deus se move, como Deus se porta e como Deus gostaria que nós, como filhos deles, vivêssemos aqui nessa terra. Então, se você pegar e começar a estudar a Bíblia, você vai descobrir coisas poderosas para que você possa aplicar na sua vida e para que você possa viver dias felizes aqui nessa terra. Agora, por que muitas vezes nós temos dificuldade em ler a palavra de Deus? Porque muitas vezes nós pegamos e começamos a ler a palavra de Deus sem ter uma referência, presta atenção aqui, sem ter uma referência. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, lemos por ler, lemos muitas vezes por desencargo de consciência, e não temos uma leitura da palavra de Deus como um aprendizado. E muitas vezes nós vamos ensinar a palavra de Deus na igreja, e nós muitas vezes ensinamos princípios. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de assimilar os princípios e de aplicar na sua vida os princípios da palavra. Mas Deus, Ele é um Deus poderoso. Deus, Ele é um Deus sábio. Sabedoria faz parte da vida de Deus. Então, eu quero nessa manhã despertar você para algo poderoso do que Deus faz através da Bíblia. Se você pegar a Bíblia, Deus, Ele não ensina só princípios. Antes de Deus ensinar princípios, Deus, Ele conta histórias. Olha para o seu irmão e fala para ele: antes de Deus ensinar princípios, Deus, Ele conta histórias. Por que nós muitas vezes temos dificuldade de ler a palavra de Deus? Porque muitas vezes nós vamos atrás de princípios, nós vamos atrás de estudar, mas e você estudar muitas vezes traz dificuldades, mas quando você ouve histórias, te facilita o seu entendimento. E Deus, sabendo disso, que a humanidade tem dificuldade muitas vezes de aprender, de entender Deus na Bíblia, Deus então Ele fez o quê? Para Ele ensinar princípios. Presta atenção aqui, irmãos. Para Deus ensinar princípios, Deus contou histórias. Se você pegar a palavra de Deus, olha, aumenta só um pouquinho para mim aí. Se você pegar a palavra de Deus e começar a ler as histórias que Deus deixou na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é cheia de personagens desde Gênesis até Apocalipse. Se você pegar lá, você vai lá, a palavra de Deus, Deus começa falando sobre Ele, sobre Jesus e o Espírito Santo, quando Ele foi criar a terra. A segunda coisa, Deus conta a história de Adão e Eva. Depois Deus conta a história dos filhos de Adão. Depois Deus conta a história de Noé. Depois Deus conta a história de Abraão. Depois Deus conta a história de Isaac, Jacó. Depois Deus conta a história do povo de Israel. Depois Deus conta a história de Moisés. Depois Deus vai contando a história das tribos de Israel, dos juízes de
Israel, Deus conta a história de Davi, Deus conta a história de Salomão, e tem várias histórias ali na Bíblia que Deus conta. Por que Deus conta a história? Porque dentro de cada história que Deus conta tem um princípio, para que eu e você possamos olhar para a história dessas pessoas e aplicar esses princípios nas nossas vidas. Então o que eu quero despertar você nessa manhã é para que você comece, quando você for ler a Bíblia, comece a ler histórias. E dentro das histórias, comece a tirar princípios. Amém? Olha para o seu irmão e fala para ele, comece a ler as histórias. E dentro das histórias, tire os princípios. Então olha só que interessante. Tem coisas que você vai ler na Bíblia, tem histórias, que tem coisas que você pode aproveitar, são os princípios, e tem coisas que você deve evitar. E Deus está te mostrando, ó, não faça isso. Olha só, olha o que acontece quando você viola um princípio, quando você desobedece a Deus, quando você viola uma... Então, dentro das histórias você vai encontrar tudo isso. E hoje, nessa manhã, dito isso, nessa manhã, eu quero contar algumas histórias para você de pessoas que alegraram a Deus, que alegraram a Jesus, melhor dizendo. Quantos aqui querem alegrar Jesus? Amém. Quantos aqui vivem para fazer Jesus feliz? Amém. Os amém diminuíram. Você é daqueles que querem fazer Jesus feliz? Amém. Ou você é daqueles que querem que Jesus te faça feliz? Dentro da igreja tem dois tipos de pessoas. Tem aqueles que querem que Jesus faça ela feliz. Tem Jesus como um empregado. Tem Jesus muitas vezes como alguém somente para ser usado. Mas tem aqueles que entendem quem é Jesus e querem fazer Jesus feliz. Amém. Querem que aconteça com eles o que aconteceu com o próprio Jesus quando foi batizado ali e quando esteve lá no Monte da Transfiguração, quando a voz de Deus disse: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus ali estava fazendo o Pai feliz. Então você, como cristão, você tem que ter a sua vida voltada e pautada para quê? Para fazer Jesus feliz, para que Jesus se alegre com a sua vida. Como cristão, nós temos que pensar nisso. A primeira coisa que, como cristãos, o que nós temos que pensar é em agradar a Deus. Diga assim: a minha vida é para agradar a Deus. Essa devia ser o maior objetivo da sua vida. Viver nessa terra para agradar a Deus. Amém, glória a Deus. Agora, o que agrada a Deus? Que essas histórias falam de pessoas que alegraram Jesus. Então, dentro dessas histórias, nós vamos tirar alguns princípios nessa manhã que você pode aplicar na sua vida e você vai ver como Jesus vai ficar feliz com você. E isso vai trazer resultados para a sua vida. Você vai viver uma vida de resultados, uma vida que vai trazer bênção sobre você. Primeira pessoa, está lá em Mateus capítulo 15, versículo 28. O que a Bíblia diz aí? Mateus 15, 28. Mateus 15, 28. Olha o que a Bíblia diz aí. Volta um pouquinho aí. Toma um pouquinho. Mais um. Mais um. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Pode passar. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós.
Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximando-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Aleluia. Então, olha só, aqui a Bíblia nos conta a história de uma mulher cananeia. Uma mulher que não fazia parte do povo de Israel, não fazia parte do povo de Deus naquela época. E a Bíblia diz que Jesus estava passando e essa mulher, ela começou a gritar, ela começou a clamar, ela começou a insistir, a perturbar Jesus e os discípulos dele naquele dia. A Bíblia diz que ela tinha uma filha que estava o quê? Endemoniada. A filha dela estava possuída de espíritos malignos e espíritos ruins. Imagine o desespero dessa mãe. Imagine o sofrimento que essa mãe ela não estava passando e tendo com esse problema espiritual vivido na vida da filha dela. Talvez você nessa manhã tenha pessoas na sua família que você tem olhado que tem passado por esse mesmo problema. Estão sendo afligidas por espíritos malignos, estão sendo afligidas por coisas que muitas vezes fogem ao seu controle. E aí essa mulher, ela começou a insistir. Jesus, a Bíblia diz que Jesus fingiu que nem estava ouvindo ela. A mulher estava gritando tanto que os discípulos ficaram incomodados. Eles chegaram em Jesus e disseram: o senhor está vendo, a mulher está gritando aí, está incomodando já. Dá uma palavra para ela, fala alguma coisa, libera ela. Jesus continuou. E ela continuou insistindo, até que chegou um momento que ela se lançou. A Bíblia diz que ela se lançou aos pés de Jesus. E ela falou: Senhor, cura minha filha. Jesus olhou para aquela mulher e falou que: olha, eu não vim para os de fora, eu vim para as ovelhas de Israel. Eu não posso tirar da comida da mesa dos filhos para dar para os cachorros. Jesus deu uma resposta para aquela mulher. Eu vou te falar, se fosse o lugar daquela mulher, eu levantava e ia embora. Ele envergonhou aquela mulher. Só que a mulher, o que ela fez, irmãos? Ela insistiu. Ela chegou e falou: Senhor, é certo, está certo. Não pode tirar da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. Mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa. Aí Jesus parou e Jesus falou para a mulher: olha, você é uma mulher de fé. Aleluia. Você é uma mulher que tem uma grande fé. Por causa da tua fé, seu pedido será atendido. Então, olha, vai em paz. Sua filha já está liberta. Olha só, o que nós podemos aprender com essa mulher? Com a história dessa mulher, nós aprendemos que o que alegra Jesus é quando nós chegamos até Ele com uma atitude de fé. Quer alegrar Jesus nesses dias? Chegue diante dele com fé. Aleluia. Chegue diante dele crendo. Chegue diante dele tomando posse. Sabe, muitas vezes nós não recebemos bênçãos de Deus. Muitas vezes nós estamos aí com coisas paradas na nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar determinados objetivos porque nós não chegamos diante do Senhor com fé. Se Deus me der, amém. Se Deus não me der, amém também. Não existe isso no reino de Deus, irmãos. Você tem que exercer fé.
Você tem que fazer aquilo, olha só, para aquela mulher, para os olhos de muitas pessoas, seria impossível, depois do que Jesus falou para ela receber alguma coisa de Jesus. Mas ela não desistiu. Ela sabia, ela cria que o milagre estava ali na frente dela. Como é que tem sido suas orações nesse tempo? Aleluia. Como é que tem sido sua busca nesse tempo? Como é que estão as coisas na sua vida nesse tempo? Quais são as atitudes que você tem tido diante de determinadas situações na sua vida? Tem coisas na sua vida que estão acontecendo e você nem ora mais. O que é a fé? A fé é trazer à existência na sua vida aquilo que não existe. A fé é a convicção de que eu tenho certeza de que eu vou orar e Deus vai trabalhar ao meu favor. Eu tenho certeza que eu vou colocar isso diante de Deus e isso vai se tornar uma realidade na minha vida. Foi o que essa mulher fez. Ela chegou diante de Jesus e ela não titubeou, ela não teve dúvida um momento de que se Jesus liberasse uma palavra sobre ela, a filha dela ia ser curada. E é esse tipo de atitude que Jesus espera de mim e de você. É esse tipo de atitude que alegra o Senhor Jesus, quando nós chegamos até Ele com fé. Segunda história, Lucas capítulo 18, versículo 1. O que diz lá? Lucas 18, 1. Rapidinho. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia Deus nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me irritando, vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Até aí. Olha só, aqui Jesus, Ele conta a história para os discípulos de uma viúva. Essa mulher, ela tinha uma causa na justiça contra um adversário. E essa mulher, ela todos os dias, ela chegava diante do juiz, e a Bíblia diz que ele era um juiz injusto. Ele era um juiz que não temia a Deus, era um juiz que não se importava com as necessidades das pessoas. E essa mulher, todos os dias, ela ia na presença desse juiz e falava para ele: olha, julga minha causa. Julga minha causa, julga minha causa. O juiz ia sair de carro de manhã, a mulher estava lá na porta dele: julga minha causa. Ele ia almoçar no restaurante, a mulher estava lá: julga minha causa. Ele entrava na porta do tribunal, ela estava lá: julga minha causa. Ela estava insistindo, e o juiz chegou uma hora que ele não aguentou, e ele foi lá, foi julgar a causa dessa mulher para ela parar de me importunar. E aí Jesus, nessa história, ele está falando coisas importantes para mim e para você. Jesus está falando: olha, se um juiz que é injusto, se esse juiz que não teme a Deus, de tanto essa mulher pedir, ele foi lá e julgou a causa dela, imagina o vosso Pai que é justo, imagina Deus que é poderoso, imagina Deus que te ama, imagina Deus que te quer bem. Quando você coloca uma causa diante dele, ele vai fazer justiça. E olha só o que Jesus está dizendo aí: e rápido. Aleluia. Aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, por que ainda tem coisas mal acabadas na sua vida? Por que ainda tem coisas que você sabe que Deus já preparou, já reservou para você? Tem coisas que Deus já liberou, já estão liberadas no reino espiritual, e porque ainda não aconteceram na sua vida.
Sabe por quê? Porque você muitas vezes não busca. Essa mulher, o que nós podemos aprender com essa viúva é que ela tinha uma súplica insistente. Ela insistiu na causa dela. Quantas causas na sua vida nesses dias você já abandonou? Por falta de insistir em receber de Deus. Tem coisas, olha aqui para mim, tem coisas que vão acontecer instantaneamente na sua vida. Tem coisas que você vai orar e Deus vai responder. Mas tem coisas que você vai precisar muitas vezes insistir. Só que nós somos a geração fast food. Nós queremos as coisas rápidas. Nós queremos que nós oramos agora, daqui 1 minuto a coisa apareça. Nós queremos um gênio nas nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que Jesus é um gênio. Você vai dar uma esfregadinha na lâmpada, Jesus vai aparecer 3 pedidos. Aí você faz um pedido, acontece na hora. Acontece na hora. Não. Tem coisas que Deus vai fazer rápido na sua vida. Mas tem coisas que você vai precisar suplicar. Tem coisas que você vai precisar pedir. Aqui minha filha Melissa, a Melissa vir para a nossa vida, e da minha e da minha esposa, nós precisamos orar 12 anos. É forte. Foram 12 anos de oração, 12 anos insistindo, 12 anos pedindo. E aí, depois de 12 anos, o pedido foi respondido. Aleluia. E aí, Deus mandou a porção dobrada. O Arthur, nós não precisamos nem orar, porque ele já veio no pacote. Agora eu pergunto para você: quais as causas que você já orou e ainda não conquistou, ainda não chegou? E eu pergunto para você: por que você desistiu? Por que você ainda não continua orando? Por que você abriu mão de promessas de Deus na sua vida? Tem coisas que Deus vai fazer rápido, tem coisas que Deus vai fazer na sua vida no tempo dele. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Amém. E o tempo dele é o melhor tempo para a sua vida. Então o que você tem que fazer? Aprenda com a viúva. Insista. Insista. Não pare de insistir, não pare de orar, não pare de buscar, até que você veja aquilo que você está orando acontecer na sua vida. Aplique isso. Seja insistente, irmãos. Se é promessa do Senhor, se que você está buscando está incluído nas promessas do Senhor, então insista. Porque Deus gosta de pessoas que insistem. Deus gosta de pessoas que suplicam. Olha só, Jesus contou essa história porque ele se alegra com pessoas que insistem, que não esmorecem. Por isso que ele diz aqui, olha só: mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas confere encontrará na terra? Ele está dizendo, por que ele está perguntando isso? Porque tem pessoas que pedem e muitas vezes não recebem na hora que elas querem, e elas perdem a fé, elas desistem. Não pare, insista naquilo que você tem certeza que Jesus conquistou. Eu oro todos os dias e eu falo assim: Senhor, eu tomo posse e eu quero tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz para mim. Eu não abro mão de nenhuma promessa do Senhor na minha vida. Amém. Eu quero viver todas as suas promessas. Aleluia. Que Jesus pagou um preço alto para você, por você e por mim. Tem coisas que são de direito sua. Basta você insistir, você vai receber. Lucas capítulo 17, olha o que diz aí, versículo 15 até o 19. Outra história que nós podemos aprender nessa manhã. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em voz alta. Pode
passar. Lançou-se aos pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Pode passar. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro. E disse ao homem: levanta-te e vá, sua fé o curou. Aqui Jesus está contando a história. A Bíblia, está contando a história do que aconteceu com Jesus. Jesus estava passando em um vilarejo e de repente 10 homens começaram a gritar de longe: Jesus, ei Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, ei Jesus, cura a gente. Jesus, faça alguma coisa por nós. 10 homens que eram leprosos. Por que eles estavam gritando de longe? Porque eles não podiam se aproximar das pessoas. Eles tinham que ficar separados. Naquela época, o leproso não podia estar em convívio com as pessoas, porque as pessoas tinham receio de serem contaminadas por eles. Então eles viviam fora da cidade. Tinha um lugar, todas as cidades de Israel tinham um lugar do lado de fora, que era para os leprosos ficarem. Eles não podiam viver em sociedade. Ora, eles ouvindo a fama de Jesus, sabendo que Jesus estava curando, libertando, transformando pessoas, eles ficaram sabendo que Jesus ia passar. Então quando Jesus estava passando, eles de longe começaram a gritar: Jesus, purifica a gente, Jesus nos cura. Jesus olhou para eles e falou para eles assim: olha, vão até o templo, se apresentem ao sacerdote. Os 10 saíram correndo, foram fazer segundo a palavra que Jesus tinha liberado para eles. A Bíblia diz que quando eles estavam no meio do caminho, todos eles foram curados, ficaram limpos, ficaram sarados. E aí a Bíblia diz que dos 10, um voltou. Somente um voltou. E a Bíblia diz que ele voltou louvando, agradecendo e engrandecendo a Deus pelo milagre que Jesus tinha feito na vida dele. E aí Jesus olha para ele e fala assim: ué, não foram 10 que eu mandei? Por que só um voltou? Por que só um voltou para agradecer aquilo que Deus fez na vida dele? E aí Jesus diz: olha, Jesus olhou para aquele homem e falou: olha, levante-se e vá, sua fé o curou. O que nós podemos aprender com esse leproso? Que nós devemos ser agradecidos. Tem pessoas que recebem bênçãos de Deus, mas não é agradecido. Tem pessoas que não conseguem reconhecer as bênçãos que Deus já tem feito na sua vida. Tem pessoas que ficam olhando somente para as circunstâncias da sua volta e vivem reclamando. Mas você sabe o que alegra o coração de Jesus? Você quer deixar Jesus alegre? Seja agradecido por tudo que Ele tem feito na sua vida. A gratidão produz milagre. Olha para o seu irmão e fala: gratidão produz milagre. Gratidão libera bênçãos. Quando você tem um coração agradecido, Jesus libera mais bênçãos sobre você. Sabe, todas as bênçãos, olha só, todas as vezes que você recebeu uma bênção de Deus, celebre. Todas as vezes que você recebeu uma bênção de Deus, se alegre. Todas as vezes que você recebe uma bênção de Deus, testemunhe. Todas as vezes que você receber uma bênção de Deus, agradeça. Aleluia. Porque isso alegra o coração do Pai. Aleluia. Então agradecimento é uma coisa, gratidão é uma coisa importante para mim e para você. Outra coisa, Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, versículo 17 até o 19. Aqui a Bíblia está contando a história de Pedro. Olha só, Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai do céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Pode passar, é o versículo 17.
Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Versículo 19. E eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que você ligar na terra se ligar na terra terá se desligado no céu. Aqui Jesus ele reúne os seus discípulos e ele está conversando e ele faz uma pergunta para os discípulos: olha, o que as pessoas andam falando de mim por aí? O que as pessoas falam que eu sou? Quem eu sou para essas pessoas? E aí uns falam assim: uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é um ser iluminado, outros dizem que o Senhor é isso, outros dizem que o Senhor é aquilo. E aí Jesus fala para eles assim: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro então se levanta e fala para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E aí Jesus se alegra com Pedro. Jesus olha para Pedro e fala: bem disseste, Simão, você é bem-aventurado, você é um abençoado. Olha só, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Espírito, foi o Espírito de Deus que te mostrou isso. O que nós podemos aprender com essa história de Jesus se alegrando com Pedro? Porque Pedro, ele deu um testemunho de quem era Jesus para ele. Pedro, ele testemunhou, ele foi sincero ali no coração dele, ao dizer quem era Jesus para ele. O que você tem falado de Jesus por esses tempos? Quem é Jesus para você? Jesus se alegrou com Pedro porque Pedro teve uma revelação, teve uma visão clara de quem era Jesus. Eu pergunto para você nessa manhã: quem é Jesus para você? Você tem tido uma visão clara de quem é Jesus? Seja sincero com você mesmo. Quem é Jesus para você? É fácil você falar. Muitas vezes nós ensinamos aqui na igreja: Jesus é Deus, pastor. Jesus é o Filho de Deus. Mas Ele é para você mesmo isso? Você está falando isso porque você tem uma experiência com Ele? Experimentou Jesus como Deus na sua vida? Você tem uma convicção forte, profunda dentro de você de quem é Jesus? Ou você conhece Jesus como Jó conhecia, somente ouvir falar? Jesus se alegra com pessoas que o conhecem e que têm revelação de quem Ele é. Como que você vai ter revelação de quem é Jesus? Tem intimidade com Ele, se relacionando com Ele. Aleluia. Porque tem pessoas que falam assim: eu conheço Jesus, Jesus é o Filho de Deus. Mas se Jesus é Deus para você, qual foi a última vez que você falou com Jesus? Você fala com Jesus todos os dias? Quero dizer para você nessa manhã: o Senhor Jesus quer se revelar a você como Deus Todo-Poderoso, como aquele que te ama. Tenha comunhão e intimidade com Ele, porque isso vai alegrar o coração de Jesus. Ele vai se revelar a você. Busque a Jesus de todo o seu coração. Aleluia! E aí você vai ter uma visão clara de quem Ele é na sua vida. Amém. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Outra história aqui poderosa para mim e para você. Jesus e seus discípulos seguiam viagem, chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. 42. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Passado. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho. Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela.
Porque a Bíblia nos conta a história de Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro. Marta, Maria e Lázaro eram discípulos, amigos, muito amigos de Jesus. Jesus sempre que estava passando ali por Betânia, ele sempre ia na casa de Lázaro, de Marta e Maria. Jesus estava indo, passou lá e entrou. Foi jantar. E aí Marta começou a fazer as coisas da casa. E Jesus, onde Jesus passava, Jesus sempre tem uma palavra. Jesus sempre tem algo para nos ensinar. Olha para o seu irmão, fala isso para ele. Jesus sempre tem algo para te ensinar. E aí Jesus estava sentado na sala com os discípulos, com outras pessoas. E Maria estava sentada bem aos pés de Jesus, fazendo o quê? Aprendendo, ouvindo o que Jesus tinha para falar. E Marta estava lá fazendo o quê? Fazendo a janta. E a Marta pegou e começou a fazer coisas, e a Bíblia diz que ela estava fazendo as coisas no mínimo detalhe. Estava lá cozinhando, arrumando a mesa, colocando a toalha mais bonita que ela tinha, colocando aqueles, como que chama? Suplá na mesa, escolhendo os melhores pratos, dobrando os guardanapos, olhando lá se o frango já estava bem assado, olhando se o macarrão já estava bom para colocar o molho. E aí ela começou a ficar irritada. Por quê? Porque ela viu que ela estava lá se matando e a Maria estava lá sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. E aí ela chegou em Jesus e falou: Senhor, não te incomoda não? Eu estou aqui, me matando para fazer um belo jantar para o Senhor, e a Maria fica aí sentada aí, ouvindo o Senhor falar. Fala para ela me ajudar. Jesus olhou para ela e falou, interessante a frase que Jesus falou para ela. Falou: Marta, apenas uma coisa é necessária. O que Jesus falou? Mas você devia fazer só uma coisinha de feijão mesmo. Não precisava fazer tudo isso. Eu só queria comer. Só a comida já estava bom. E era para você estar aqui sentada junto com ela. Olha só, ela fez a escolha certa. Ela fez a escolha de aprender. Ela fez a escolha de me ouvir. Ela fez a escolha de receber algo de mim. O que nós podemos aprender com Marta e Maria? Muitas vezes nós estamos muito preocupados com os nossos afazeres. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com o trabalho. Sabe o que eu acho engraçado? É que nós pedimos para Deus nos abençoar. Senhor, me abençoa financeiramente. Senhor, abençoa as minhas finanças. Senhor, me faz prosperar. E aí o que você faz? Você vai lá e se mata de trabalhar. Vai trabalhar. E esquece das outras coisas. Esquece que o melhor de tudo é aprender. O melhor de tudo é você adquirir conhecimento do Senhor. O melhor de tudo não é você se matar com os seus afazeres. O melhor de tudo é estar aos pés de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque se você ora pedindo para Deus te abençoar, por que você quer fazer com que a bênção aconteça na sua vida e não deixa Deus fazer a bênção acontecer na sua vida? E aí com isso você se enche de afazeres. E quando você se enche de afazeres, você não tem tempo. Olha aqui para mim. Quando você se enche de afazeres, você não tem tempo de ouvir Jesus falar com você. Você não tem tempo de receber direções do Espírito Santo de Deus. Porque na hora que você acaba os seus afazeres, você está o quê? Extremamente cansado. É meio incoerente, irmãos. Presta atenção, é meio incoerente você pedir para Deus abençoar e depois você ficar correndo atrás das coisas como um desesperado. Você pedir: Senhor, abençoa, me abençoa. Aí depois você vai lá,
trabalhar no horário do culto, no dia do culto, no dia que você. Então, seu tempo de oração é zero, seu tempo de comunhão com o Espírito é zero. Não tem tempo nem para sentir a presença de Deus, você não tem mais. Você escolheu a parte errada, irmãos. Se você está fazendo isso, você escolheu a parte errada. A melhor parte é estar aos pés de Jesus. Aleluia! Jesus disse, olha, essa é a melhor parte. Sabe por quê, irmãos? Olha aqui para mim. Vou abrir um parênteses aqui para você. O que te prospera, presta atenção. Nós estamos nesse tempo falando de prosperidade, eu não cheguei lá ainda. Mas o que te prospera não é o tanto que você trabalha. Se você está no reino de Deus, o que te prospera é a bênção. Filho de Deus não é o trabalho, não é o tanto trabalhar que você vai ser abençoado. O que vai te prosperar é a bênção que está sobre você. Amém. Glória a Deus. É a bênção que está sobre você que vai trazer todos os recursos necessários para você viver uma vida abençoada. Por que isso não acontece na minha vida então, pastor? Porque você está buscando com as suas próprias forças prosperar. E aí vai te acumular tristeza, cansaço e vai te afastar de Deus. Agora, quando você confia no Senhor, que Ele tudo fará, Ele fará. Vou dar um testemunho aqui para você, que Deus fez na minha vida esses dias. Eu tenho que testemunhar. Olha, Deus, eu tenho que testemunhar. Você precisa saber. Esses dias atrás, estava passando por uma luta terrível financeiramente. Comecei a pregar sobre prosperidade, parece que o negócio ficou contra. Parece que tudo se levantou contra. No mês de outubro foi o pior mês do meu trabalho, do tipo de serviço que eu faço. Foi um mês assim, terrível, terrível. E com isso, as minhas reservas foram tudo, tive que usar praticamente todas as minhas reservas. E aí o que aconteceu? Meu carro quebrou. Eu já não tinha reserva. Aí meu carro ainda vai e quebra. E quebra uma parte que é uma das partes mais caras. Quebrou o câmbio do meu carro. Meu carro ficou R$4.000 para arrumar meu carro. E eu não tinha dinheiro. Não tinha. E para ajudar, eu trabalho por conta, você não sabe. Então, quando você trabalha por conta, se você trabalha, você tem dinheiro. Se você não trabalha, você não tem dinheiro, você não tirar. E aí quebrou meu carro, meu trabalho está fraco. Semana que vem, no casamento da minha sobrinha, eu vou ser padrinho. E vai também um custo para você ir até lá, para você, né? Também não tinha dinheiro para viajar. Semana que vem, meu aniversário de casamento. Eu também não tinha dinheiro. Só que todas essas coisas vieram assim de uma vez. Eu poderia me desesperar, irmãos. Tinha tudo para ficar desesperado. Tinha tudo para sei lá, irmãos, para arrancar os restos de cabelo que tem na minha cabeça. Para não dormir à noite. E algumas coisas mais acontecendo assim, que parecia que eu estava debaixo de maldição. Se eu fosse um cara incrédulo, eu ia falar assim: Senhor, o que eu fiz de errado? Mas eu orei, e as coisas acontecendo, eu fiz uma oração e falei assim: Senhor, a primeira coisa que eu falei: Senhor, eu não vou murmurar. Eu não vou murmurar, só vou te agradecer. Pode ser a coisa mais difícil que for, eu só vou agradecer. Aí eu peguei e falei: Senhor, eu também não vou me desesperar, eu vou descansar, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Eu creio na tua palavra. Eu creio na tua palavra. E o Senhor tem o melhor para a minha vida. A minha vida está nas tuas mãos. Olha, eu não tenho para onde correr, Senhor. Eu não tenho o que fazer nessa situação. Então é o Senhor que vai fazer. Vou descansar todos os dias.
Tá? Desse dia para cá, todos os dias eu tenho deitado e tenho dormido tranquilamente, em paz. É até roncada, minha esposa falou que eu estou roncando até mais. Está chegando, né? Aí, terça-feira eu fui levar, o carro já estava na oficina, aí o cara tirou o câmbio, eu fui levar o câmbio para o cara que mexe com o câmbio, o cara olhar, né? Eu não tinha certeza se tinha quebrado o câmbio, né? Aí eu fui dentro do carro orando, falando: Senhor, abençoa quem não seja câmbio, abençoa. Já tinha 4 peças do carro lá, já tinha condenado, já tinha que arrumar. Abençoa que seja só essas 4 peças. Aí o cara pegou o câmbio lá, foi abrindo assim, parecia que era uma caixa de surpresa para mim. Eu não, vai ter nada. Aí a hora que o cara levantou, caiu uma peça. Aí o cara falou: olha, quebrou isso, moeu. Aí eu, amém. Ele falou, ficou olhando para minha cara: o que é? Em torno de 2.600, 2.700 reais. Eu olhei e falei assim: arruma. Não sabia o que ia fazer, arruma. Aí eu saí de lá, falei: amém, Senhor, o Senhor vai prover. No outro dia, não tinha como, eu mandei arrumar pela fé, não tinha como. No outro dia, um irmão foi na minha casa, um irmão abençoado, chegou e falou para mim: pastor, estou sentindo de Deus de ofertar na sua vida. Por isso que eu vim aqui hoje. Esse irmão me deu uma oferta. Eu senti no coração, depois a minha esposa veio e falou a mesma coisa. Esse irmão, não vou falar quem é, porque esse irmão pediu para ficar no anonimato. Ele me deu uma oferta, deu para mim arrumar meu carro, vai dar para mim viajar, vai dar para mim comemorar meu aniversário. Só o meu carro ficou R$4.000 para arrumar, pra você ter uma ideia. Quanto Deus é bom. Aleluia! Quanto Deus cuida de nós. Quanto é importante você buscar. Quanto é importante você buscar primeiro a Deus. Valorizar primeiro as coisas que Ele está dizendo que você deve valorizar. Porque, irmãos, se você ficar valorizando outras coisas que Deus não valoriza, se você ficar achando que é o seu trabalho, que é você que vai fazer você prosperar, você não vai desfrutar das bênçãos e dos milagres de Deus na sua vida. Quando você não valorizar, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, você não vai desfrutar. Não tem como Deus operar milagres na sua vida se você não confiar nele, se você não crer nele. Então Jesus está aqui com essa história de Marta e Maria. Nós podemos aprender que nós temos que fazer a escolha certa. O que alegra Jesus é quando se coloca 2 situações na sua frente, você escolher a coisa certa, que é o quê? Priorizar Deus em primeiro lugar na sua vida. É Ele quem cuida de você, meu irmão, minha irmã. Deus cuida de você. Então, procure aprender. O aprendizado é algo importantíssimo na sua vida. Aleluia. Você conhecer, entender princípios que vão te levar a você a prosperar, que vão levar você a avançar, que vão levar você a crescer e a confiar no Deus que você serve. 2024 é profetizar na sua vida. Deus vai te levar para um novo nível, para um novo patamar. Mas priorize Ele. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Não é você quem vai fazer, é Ele quem vai fazer na sua vida. E por último, Lucas capítulo 10, versículo 36 e 37. Lucas capítulo 10, versículo 36 e 37. Olha o que diz aí.
36. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Jesus perguntou. Pode passar. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Aqui Jesus está contando a história de um homem samaritano. A Bíblia diz que existia um homem, esse homem ele estava passando por um caminho e foi atacado por ladrões. Esses ladrões roubaram tudo que esse homem tinha e ainda o espancaram e o deixaram ali caído à beira da morte. A Bíblia diz que passou um sacerdote, misericórdia. Passou um sacerdote, olhou aquele homem e passou de longe. Não parou, foi embora. Aí depois veio um levita, misericórdia. O cara cantava no louvor. Passou, olhou aquele homem caído, machucado lá, passou de longe e foi embora. Aí passou um samaritano. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. Os judeus não gostavam dos samaritanos. A Bíblia diz que esse samaritano ele ia passando, ele olhou aquele homem, parou. A Bíblia diz que ele, com as coisas que ele tinha na mão, ele limpou as feridas daquele homem. A Bíblia diz que ele pegou aquele homem e levou até uma hospedaria. Lá ele cuidou daquele homem. Aí ele pagou para o dono daquela hospedaria cuidar daquele homem e falou: olha, cuida dele até ele sarar. E ele pagou para o homem e falou: e se você gastar mais do que isso, na hora que eu voltar aqui, eu te pago o restante. Aleluia. Aquele homem, ele fez algo que alegrou a Jesus. O que ele fez? Ele ajudou os necessitados. Sabe uma coisa que alegra Jesus? É quando você ajuda pessoas que estão precisando. Aleluia. Sabe quando você ajuda pessoas que estão feridas? O ladrão é o diabo, irmãos. O ladrão que mata, que rouba, que destrói é Satanás. Quantas pessoas ao nosso redor estão aí sendo destruídas e feridas, como aquele homem na beira do caminho? Aquele homem estava ali, se ninguém o ajudasse, ele ia morrer. Mas teve uma pessoa que teve bom coração. Teve uma pessoa de bom coração que a atitude dela, a atitude daquele samaritano foi tão bela, tão boa, tão bonita, que Jesus, o próprio Jesus, contou a história dele. Olha que poderoso. Pela atitude daquele homem com o próximo, com o necessitado, com uma pessoa que estava ali precisando, à beira da morte, com a atitude daquele homem, aquela história desse bom samaritano foi parar na boca de Jesus. Eu pergunto para você: Jesus pode contar das suas atitudes para outras pessoas? Jesus pode contar a sua história para outras pessoas? A história de que você se preocupa com o próximo, de que você ajuda as pessoas necessitadas, de que você não consegue ver uma pessoa precisando, que você está disposto a ajudar. Quantas pessoas você ajudou nesse ano de 2023? Quantas pessoas podem te agradecer por algo, por mais simples que seja? Pode agradecer pelo que você tem feito na vida dela. Eu fui num velório de uma pessoa e eu fiquei extremamente admirado. Eu olhei assim e falei: uau! Tomara que quando eu morrer aconteça isso. Talvez você não vai ver, porque você vai morrer antes de mim. Pode ser que eu enterre muita gente aqui ainda. Vou viver mais que você. Se Jesus não voltar, estou brincando. Cadê? Senão você vai ficar chateado comigo. Mas olha só, esse velório, quando foram descer o caixão, pessoas falavam: obrigado pelo que você fez por mim, obrigado
te agradeço, mas não era uma, era muitas. Muitas. Ao ponto que me impactou. E eu olhei e falei, uau, grande é o galardão, uma serva de Deus. Grande é o galardão dessa pessoa no céu. Aleluia. As pessoas chegarem e agradecerem pelo que ela fez. Olha que eu já fui em velório, mas eu nunca vi ninguém fazer isso no velório. Só o nível de gratidão que as pessoas tinham por essa pessoa. Porque ela ajudava. Ela sempre estava disposta a ajudar o necessitado. Sabe, isso deveria ser uma coisa normal e comum no meio dos cristãos. Isso deveria ser uma coisa normal e comum no nosso meio, nas nossas vidas. Porque a nossa vida, nós estamos aqui nessa terra com o propósito de abençoar outras pessoas e sermos usados por Deus para que outras pessoas sejam abençoadas. E se você é uma pessoa que só pensa em você, você está vivendo um cristianismo que não é o cristianismo de Deus. Mas eu creio que você está aqui vivendo para agradar a Deus, amém, irmãos? Amém. Você está vivendo para alegrar o Senhor. Então eu quero dizer para você que esse ano de 2024 seja um ano em que você vai ajudar muitas pessoas. Você vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus para abençoar muitas pessoas. Eu quero declarar que você não vai pegar nada emprestado de ninguém, você vai emprestar muito. Amém? Amém? Que Deus vai colocar recursos na sua mão. Amém. Como Deus colocou na mão desse samaritano para que você seja um instrumento de Deus para abençoar pessoas. Aleluia! Quer agradar a Deus? Tenha fé. Seja insistente na sua oração. Seja grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Tenha um testemunho sincero de quem é Jesus. Agradar a Deus, pare para aprender com Jesus e ajude outras pessoas. Fazendo isso, Deus vai ficar muito feliz com você. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Vem cá, o grupo de novo. Já falei que é Bíblia. Amém! Aleluia! Vamos cantar um louvor. Vamos servir a ceia. Os irmãos que vão servir a ceia, por favor,